hoje o que eu quero falar com vocês, é o tema da nossa pregação, é preparados. Eu vou ler com vocês uma parábola, eu não coloquei ela porque ela é um pouquinho grande, então eu preferi ler com vocês, se vocês puderem acompanhar na sua Bíblia, se não, ouça e você vai compreender exatamente aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Lá em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, conta uma parábola. Jesus explica a parábola das 10 virgens e diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então nós vemos nessa parábola que Jesus ele faz uma comparação entre o reino de Deus, a sua vinda, e aquelas virgens que estavam à espera do seu noivo. E é uma comparação muito interessante, porque nós vemos que em todo o foco dessa parábola gira em torno de uma única coisa: preparação. Aquelas virgens, as 10 virgens, elas estavam esperando o noivo, ou seja, elas tinham um compromisso com aquele noivo, e todas elas estavam com as suas lâmpadas. Então você perguntou o que diferenciavam aquelas virgens para que 5 fossem prudentes e 5 nécias. A questão está justamente na unção, no azeite, na preparação. 5 delas estavam preparadas para a vinda do noivo. A vida delas, ou seja, o seu dia a dia, refletia esse preparo. Elas não simplesmente levaram a lâmpada, mas levaram azeite. E se a gente olhar dentro da palavra, o que significa lâmpada? A lâmpada nada mais é do que a palavra de Deus. O salmista disse lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então as 10 estavam com a palavra, elas tinham a palavra. O que realmente diferenciava, que fez com que 5 entrassem pelas portas e tivessem as bodas, e que 5 não tiveram, é justamente o fato de as 5 que estavam prudentes, elas se prepararam e levaram o azeite. O seu estilo de vida, o seu comportamento diante da palavra era de ser praticantes da palavra. Enquanto as nécias, elas simplesmente levaram a lâmpada e acharam que a lâmpada era o suficiente. Elas não consideraram que o noivo poderia tardar. E a Bíblia fala, a parábola, Jesus deixa bem claro que o noivo tardou, ele demorou, porque elas dormiram. E aí a gente começa a olhar quantos cristãos hoje, quantos cristãos estão dormindo, quantos cristãos têm a lâmpada nas mãos, têm a palavra, que é o conhecimento, tem o noivo à sua espera, mas estão despreparados, não levaram a botija com azeite, a unção do Senhor, e estão despreparados. E aí a gente começa a olhar para as nossas vidas e a gente começa a perceber que
A unção de Deus, ela faz toda a diferença. Não basta, queridos, igreja amada, não basta nós termos somente conhecimento. Nós temos falado isso há muitos cultos. Não basta termos o conhecimento. O conhecimento é ótimo, é bom. Você procura na internet, você vê cursos, teologias, é fantástico. Mas se nós não formos praticantes dessa verdade, se nós não formos ungidos e não vivermos, não deixarmos essa palavra transformar a nossa história, nós simplesmente estaremos com a lâmpada nas mãos, cheia da lâmpada, mas vazios da presença, da transformação que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E o que vai mudar a nossa história nessa manhã é a unção, não é o conhecimento, mas a unção, é praticar essa palavra, essa verdade. Pastora, resume isso, traduz isso no meu dia a dia. No nosso dia a dia, como que nós percebemos quando nós estamos com essa reserva de azeite, com a unção na nossa vida? Nós percebemos pelo nosso caminhar, dia após dia, quando nós enfrentamos as lutas, as adversidades, fica notório, amados, notório quando nós estamos preparados ou despreparados. Se você pegar, por exemplo, vamos pôr naquele tempo de espera, alguém está olhando do lado de fora aquelas 10 virgens, naquele período de espera enquanto elas estavam aguardando o noivo. A diferença não existia. Todas elas estavam com as lâmpadas, todas elas, e acesas. Não existia diferença. Assim como muitos cristãos hoje. Você vê, você olha e você fala, puxa, são cristãos fiéis, porque estão na igreja todo domingo, estão na escola dominical, estão em grupos de estudos, mas vai chegar o momento que o noivo vem. O noivo pode tardar, mas ele vem. E Jesus está prestes a voltar. Amém, igreja? Ele está prestes a voltar. E quando o noivo vem, aquele momento evidencia os que estão preparados e os que estão despreparados. Aquelas virgens que eram nécias saíram desesperadamente para poder comprar o azeite. Mas não deu tempo. E assim é o reino de Deus. Não vai dar tempo. Quando muitos quiserem comprar o azeite, quando muitos quiserem viver a palavra, não, agora eu preciso correr atrás do tempo perdido, eu preciso viver a palavra que o pastor, que lá na minha igreja tem pregado, eu preciso colocar em prática. Muitas vezes não vai dar tempo. E aí o Senhor, nessa manhã, traz essa palavra que é para nos preparar. Qual é a vontade e o desejo de Deus nessa manhã? É que nós vivamos debaixo dessa unção, debaixo da unção e da autoridade do Espírito Santo de Deus, continuamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Pela manhã, como que é o nosso estilo de vida? Será que a gente levanta pela manhã, a gente entra na nossa correria, vai para o serviço, pega a lâmpada na mão e simplesmente sai de qualquer jeito e vamos viver a nossa vida? Ou será que nós nos preparamos? Será que nós reconhecemos a grandeza de Deus? Glorificamos ao Senhor? Nos preparamos antes? Buscamos estar em comunhão, na intimidade com Ele? Senhor, como que o Senhor quer usar a minha vida hoje? Senhor, eu te glorifico, eu estou passando por esse momento difícil, mas o que o Senhor quer fazer através dessa situação? Como que o Senhor quer me usar? Eis-me aqui, eu te agradeço pelo ar, eu te agradeço por isso, por aquilo, é o coração grato. Essa unção precisa estar fresca e viva nas nossas vidas. Talvez a gente não tenha tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, mas nós temos exatamente aquilo que nós necessitamos para viver nessa terra. Porque como um pai que cuida dos seus filhos, Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele tem derramado diariamente sobre a nossa vida a porção de fé necessária. Ele tem providenciado tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida vitoriosa. Então basta nós buscarmos essa unção, o agradecimento diário, o reconhecer a autoridade dele sobre a nossa vida. E talvez você fale, pastora, é difícil a gente buscar essa unção, esse estado de alegria e de contentamento, de agradecer a Deus em todas as circunstâncias, quando nós temos necessidades reais, quando nós estamos enfrentando pressão no nosso trabalho, quando o nosso casamento não vai bem, quando as finanças dão sinais de que não estão indo bem. Como que nós vamos andar debaixo dessa unção, andar felizes, contentes, como se nada fora?
E aí é onde está o grande segredo. Muitas vezes, o que nos traz a falta da alegria, a falta do contentamento, é a maneira que muitas vezes nós nos comportamos, que nós agimos diante das situações. Por exemplo, num casamento, quantas e quantas vezes a gente vê casais, não só em casamento, em relacionamentos de modo geral, muitas vezes um acusando o outro. Ah, mas ele não muda, por que eu vou mudar? Ah, mas ela também não faz a parte dela. E aí, como que nós vamos conseguir viver o melhor de Deus dentro dos nossos relacionamentos quando nós não absorvemos aquilo que Deus tem para nós? Primeiro mudo eu. Eu tenho que mudar, a unção tem que impactar a minha vida, eu quero ser transformada, porque eu preciso viver uma transformação, porque eu quero águas mais profundas de Deus, eu preciso, e à medida que eu mergulho nas águas, à medida que eu deixo a unção de Deus entrar e me transformar, eu começo a ver a mudança no meu marido, eu começo a ver mudança na minha sociedade, nos meus relacionamentos de amizade, a partir do momento que eu assumo a responsabilidade de mudar. A unção tem que fazer diferença em mim, antes de eu querer que faça na vida do outro. Às vezes eu orava, Deus muda o meu marido, ele sempre foi uma bênção, mas tinha algumas áreas assim que incomodavam. E eu, Deus muda, até o dia que o Espírito Santo falou, não, para! Não é ele que tem que mudar, é você. E eu levei um choque, eu falei, Senhor, imagina, eu sou tão santa, eu sou tão perfeita. E na hora que o Senhor começou a me mostrar que eu precisava mudar os meus olhos, eu precisava me alegrar com aquilo que eu tinha, eu estava olhando mais os defeitos dele do que as qualidades. E aquele problema estava me cegando, porque eu só enxergava o problema. A partir do momento que eu comecei a enxergar tudo que eu tinha ao lado dele, a partir do momento que eu comecei a enxergar a bondade de Deus na minha vida, tudo que Deus estava fazendo na minha vida, eu comecei a perceber a unção de Deus, me alegrando. Os problemas estavam lá, nada mudou, as dificuldades estavam ali, mas quem mudou fui eu. E quem mudou foi a minha visão. E eu passei a ver os problemas de uma outra maneira. Então essa unção, queridos, é que nós temos que buscar de Deus. É o praticar o conhecimento. E aquilo que nós temos aprendido do Senhor é estar contentes com toda e qualquer situação. Eu gosto muito daquele versículo, e eu sempre vou citar ele aqui, Filipenses 4:11. Fala, pastor, acho que não conhece outro versículo. É que eu amo esse versículo de paixão, que Paulo diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E olha, queridos, uma coisa que eu vou dizer para vocês, que o estar diante desse contentamento diariamente não é uma coisa fácil. Não é. Exige um esforço da nossa parte para que a gente possa permanecer contentes. Realmente não é uma coisa tão facinha da gente viver. Mas, se a gente olhar, vamos dar uma olhada nas Escrituras e vamos pensar no seguinte. O contentamento, ele não é um dom. Você vai encontrar dentro das Escrituras inúmeros dons. Dons de cura, dons de milagres, dons de profecia. Existem muitos dons que a palavra do Senhor diz que nós podemos buscar com zelo os melhores dons. Mas o contentamento, ele não é um dom que nós possamos buscar e Deus derrama. Não. Antes, Deus preferiu derramar, não como um dom, mas como um ensinamento. Ele nos ensina a cada circunstância, a cada dia da nossa vida, a viver contente. Por isso que Paulo disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Não é uma coisa que veio pronto, mas ele aprendeu. E vocês se lembram quais foram as circunstâncias que antecederam o fato de Paulo falar isso? Vocês se lembram? O que Paulo disse quando ele falou, ele chegou a essa conclusão, eu aprendi a estar feliz. Posso viver o pouco, posso viver o muito. Significa que ele viveu pouco, ele viveu muito. Ele viveu a escassez, ele viveu a abundância, ele viveu todos os tipos de circunstâncias na vida dele, mas ele aprendeu a estar contente. Você está contente? Amém? Oh, glória, que povo feliz, já vou descer, já acabou a pregação, pastor. Todo mundo está feliz, glória a Deus, amém. Isso não significa que nós não vamos passar, por momentos
difíceis, complicados. O Edinho trouxe uma palavra semana passada, quem esteve aqui se lembra, sobre a questão do medo, né? E nós somos bombardeados, queridos, não tem como, é inevitável. Você está no mundo, você tem situações e o medo vem. E são dos mais diversos. O medo do futuro, o medo de se aposentar e não ter mais vitalidade, o medo enfim, do dinheiro acabar, de ser mandado embora. São muitos medos que vêm sobre a nossa vida, muitas aflições. Mas a questão é, nós não estamos isentos do medo, mas a questão é como nós vamos agir diante do medo. Ou nós vamos pegar esse medo e simplesmente achar que é normal, porque todo mundo passa por ele e nós vamos aceitá-lo, que é a lâmpada nas mãos, vamos ficar com a lâmpada, mas Jesus fala tal, que eu não devo aceitar o medo, mas eu me conformo com esse medo. Ou eu me levanto na unção de Deus e falo, Senhor, para que serve esse medo? O que o Senhor quer fazer através desse medo? Me ajuda a entender, e aí nós vamos começar a perceber que Deus vai fazer algo tremendo nas nossas vidas, algo grandioso. E semana passada o Edinho, ele até me poupou, né, que a gente estava conversando sobre um certo tipo de medo, mas eu falei, eu preciso falar para a igreja, porque na verdade é um medo, mas é um testemunho também, tem um testemunho por trás. E eu preciso confessar meu pecado, eu morro de medo de barata. Até hoje. Só que não é aquelas baratas pequenas. As pequenas não tenho medo, não, mas aquelas voadoras, gente, é sério, a gente brinca, mas meu marido sabe, eu perco o raciocínio, eu saio correndo, eu não sei explicar, eu não consigo pensar, eu simplesmente vou e fujo e tudo mais. Eu tenho muito medo. E aí, olha só que interessante, o mal que eu temia um dia me sobreveio. E é justamente na nossa fraqueza, é nas áreas que a gente tem medo que Deus precisa aperfeiçoar a unção dele na nossa vida. Porque Deus criou filhos para viver, não é verdade? Na autoridade, para viver no sobrenatural, para vencer, para dominar. Então, o Senhor falou, eu preciso fazer essa menina dar um jeito de vencer esse medo. Bom, enfim, não que eu tenha vencido, mas eu tenho um testemunho. Um dia, eu estava pregando numa igreja, que não era aqui, e aí eu tô lá e tal, não sei o quê. E o meu marido, não sei se ele lembra, ele estava sentado assim na primeira fileira, você lembra? Estava sentadinho assim, e de repente eu olhava para ele e eu vi que ele estava me olhando de uma maneira esquisita, assim, meio assustado, meio... Eu fiquei meio preocupada, eu falei, será que minha roupa tá suja? Aí disfarçadamente eu olhei assim, para ver se eu estava suja, mas ele estava com os olhos desse tamanho. Gente, daqui um pouco, eu tive a visão do inferno. Aquela barata no altar, enorme, enorme, mas pensa, acho que eu nunca vi um bicho tão grande na minha vida. A minha vontade era largar o microfone e sair correndo daquela igreja. Mas olha, gente, foi por pouco que eu não fiz isso. É que o Espírito Santo me deu domínio próprio naquele momento, e eu queria sair correndo, e o Senhor falava, filha, não faz isso. Você é embaixadora do meu nome, você está aí para anunciar a minha palavra. E eu falei, Deus, e por dentro eu tremia, meu coração acelerava. Eu falei, Senhor, mas tu sabes que eu tenho medo. E o Senhor falou, fica posicionada que você vai ver o livramento do Senhor. Aí eu por dentro comecei a orar, falei, sabe aquela oração que a gente faz? Senhor, me torne invisível aos olhos do inimigo? Pois foi essa oração que eu fiz. Senhor, me torne invisível aos olhos dela, que ela não se mova, que ela não se mexa, porque se ela vier na minha direção, eu falei, não sei o que eu vou fazer. Bom, enfim, resumindo, ela ficou paralisada o culto inteiro, não se mexeu, e ali eu vi como Deus trabalhou na minha vida, porque eu falei, Jesus, se não fosse por ti, se não fosse por eu estar no altar, mas com certeza eu já tinha dado no pé há muito tempo. E a palavra de Deus, o temor de estar ali com a responsabilidade, me fez realmente ter forças para, né? Agora, se você me perguntar como foi a palavra, aí eu já não sei. Eu sei que eu comecei ministrando sobre Davi, e eu acho que eu comecei terminando falando sobre Moisés, que era uma bênção na nossa vida. Eu não sei o que foi aquela pregação, mas de qualquer maneira, o Senhor permite situações na nossa vida de medos, traumas, limitações, muitas vezes até rejeições, que são dores tão profundas dentro dos nossos corações. Você fala, puxa, mas foi Deus que causou? Não, não foi o Senhor, porque Ele é bom, Ele é um Pai de amor, mas Ele usa as circunstâncias mais adversas da nossa vida para gerar algo bom. Porque, não sei se vocês sabem como é feito o azeite. Vocês já viram o processo de azeite? Ou já ouviram falar como que é feito? A unção, o azeite? Alguém já sabe como que é? Tem um conhecimento um pouquinho? Eles exatamente espremem a azeitona.
Mas espreme, moe a azeitona. Mas tem que espremer muito a azeitona. E uma vez que espreme, sai o azeite. E assim nós somos como azeitonas nas mãos do oleiro, que sabe como espremer e na medida certa, porque é com amor, mas uma vez espremir, tá doendo aí? Dói, né? Mas na hora que começa a sair o azeite, a unção, você abre a tua boca e você começa a ver o poder de Deus agir. Sabe aquela área que você foi mais afligido, aquela área que o inimigo mais te perseguiu no teu casamento, nas tuas finanças, que o inimigo mais tentou te envergonhar? Pois é, essa área que você está sendo mais moído, mais exprimido, é a área que Deus vai usar com unção, com autoridade, para o propósito de glorificar o nome dele. Amém? Glória a Deus. E nós vamos ler lá em Neemias, que nós vamos ver que interessante que a alegria, o contentamento, não é apenas um estado de espírito, somente uma emoção que nós devemos ter. Mas olha que interessante o que diz lá em Neemias 8:10. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Glórias a Deus. Na minha versão, diz nessa segunda parte, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, queridos, Deus quer que você e eu estejamos contentes e felizes e alegres, não simplesmente porque é um estado emocional bom para nós, mas simplesmente porque é a força do cristão, é a alegria dele. E é isso que é nessa área que o inimigo quer nos roubar muitas vezes. Ele quer tirar a alegria, ele quer tirar o ânimo, ele quer te colocar numa situação de tristeza, uma situação de murmuração, de depressão diante dos problemas, porque quando você está feliz, você tem força para lutar. É verdade ou não é? Quando você está desanimado, você consegue lutar? Você fica no estado de prostração. Então você vê que a importância de nós carregarmos o azeite conosco diariamente, na nossa vida, na nossa família, casamento, na nossa igreja, nós precisamos ter o azeite continuamente na nossa vida. Amém, queridos? Tá, então agora nós vamos falar de outra coisa. Uma vez que nós entendemos que o contentamento é a unção de Deus sobre nós, é a maneira que nós vivemos diariamente, nós precisamos identificar dentro do nosso coração e na nossa história quais são os motivos que têm nos levado ao descontentamento. Se você parar para refletir, existem inúmeras ocasiões, situações em que elas se diferem, o descontentamento. Ah, pastor, eu estou infeliz, eu estou descontente com muitas coisas. Nós precisamos identificar a raiz desse descontentamento e levá-lo diante do Pai, diante de Deus, buscar a sua direção e ver o que Ele nos desafia a fazer. Simples assim. Eu listei algumas causas de descontentamento, mas pode ter outras também. Eu coloquei pelo menos as que eu lembrei. Uma das causas de descontentamento, sem dúvida, é o inimigo. Realmente ele veio para roubar, matar e destruir, é o que a palavra de Deus diz. E ele é o nosso maior adversário. Ele vai fazer de tudo para roubar a tua alegria e a tua paz, para não te ver fortalecido. Sem dúvida, ponto, fato, isso é verdade. Agora, existem outros pontos de descontentamento que nem sempre são ruins na nossa vida. Como assim, pastora? Descontentamento não é ruim? Não, nem sempre. A gente começa a ver, por exemplo, se você começar a olhar o perfil de Deus, o caráter de Deus, você vai começar a ver que muitas situações Deus trabalha na nossa vida em ciclos. Você vê na natureza, primavera, verão, outono, inverno, termina um ano, sai outro ano. Lá em Eclesiastes, por exemplo, o Senhor fala que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para sorrir, há um tempo para chorar, para plantar, para semear, para colher. Há um tempo para tudo. Então nós vemos um Deus que trabalha em ciclos, em tempos e tempos da nossa vida. E aí você começa a perceber que muitas vezes o descontentamento dentro do nosso coração nada mais é do que Deus permitindo
a gente sentir esse desconforto, esse descontentamento, porque Ele quer nos levar para uma outra fase da nossa vida. Ele quer nos levar além, Ele quer mudar a nossa história, e se Ele não permite um descontentamento, um desconforto, a gente vai continuar na mesma situação. Então, talvez, e aí você precisa olhar para dentro do teu coração e ver, será que eu estou insatisfeito? Será que é o inimigo? Ou será que Deus está me querendo colocar em uma situação diferente? Está se permitindo fechar uma porta na minha vida? E aí vem o descontentamento mesmo, porque Deus começa a fechar as portas, você fica infeliz, não sabe o porquê, não sabe identificar o porquê, e às vezes é Deus permitindo para você orar, para você jejuar e buscar direcionamento de Deus através desse descontentamento. E aí, quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de uma fase da nossa vida, que eu acho que foi, a gente passou por várias, né? Mas essa, sem dúvida, eu acho que foi o descontentamento maior. A nossa vida simplesmente era só lamúria, era descontente em todas as áreas da nossa vida. Nós estávamos recém-casados, felizes pelo casamento, tudo indo bem e tal. De repente, irmãos, de uma hora para outra, a gente estava bem na igreja, eu estava bem no meu emprego, casamento, recém-casado, estava tudo perfeito. De repente, do nada, vem um descontentamento no nosso coração, sabe, que você não sabe explicar de onde vem. Do nada, eu estava infeliz no meu emprego, a gente estava infeliz com a nossa igreja, que era a igreja a qual a gente conheceu o Edinho, acho que ele nem veio hoje. Veio? Veio. Então, o Edinho, lembra? A igreja ao qual nós conhecemos o Edinho. De repente, estávamos infelizes e nós sempre fomos muito ativos na igreja. Não tinha um motivo aparente, mas estávamos infelizes. E infelizes de morar em São Paulo também. Que eu nasci em São Paulo, ele também, a gente sempre foi feliz em São Paulo. De repente, do nada, a gente não queria mais morar em São Paulo e a gente estava muito triste. Enfim, e começamos a orar. Orar, e eu repreendia, porque eu falava, isso é coisa do inimigo, é coisa do inimigo e do inimigo. E não era o inimigo, era Deus. Só que a gente não sabia. E aí o que aconteceu? Um certo dia, entraram na nossa casa com uma arma na mão. Um dos meninos, porque ali onde a gente morava era uma região que tinha muito tráfego, muita usuários de droga, enfim. E entraram na nossa casa armados. E eu nunca tinha visto uma arma ao vivo e a cores na minha vida. Eu fiquei apavorada, gente. A gente já estava com vontade de ir embora. Dali, então, eu já estava com as malas prontas no outro dia. Senhor, me manda onde eu vou embora, mas que eu vou embora, eu vou. E a gente, era um descontentamento tamanho. Enfim, resumindo a história. Esse descontentamento simplesmente foi algo movido por Deus, porque estava se fechando uma fase, um ciclo da nossa história, e Deus precisava nos levar para outro lugar. E esse lugar chama-se Pirapora. Né? A gente ficou sabendo, através de um irmão, que estava tendo um concurso público em Pirapora, uma cidadezinha super tranquila, pacata. Vocês conhecem Pirapora? É uma cidade muito tranquila, é um poço de tranquilidade. E quando a gente chegou lá, falou, puxa, é aqui que nós queremos morar. Nós queremos morar num lugar que não tem violência, um lugar de paz, queremos fugir da violência, é aqui que a gente quer morar. E aí ele prestou o concurso, uma vaga para veterinário, e ele passou. Gente, no outro dia, a gente estava morando em Pirapora. Nem esperamos a prefeitura chamar, que nada, a prefeitura chamar nada, vamos embora. Vendemos nosso apartamento e fomos para essa cidadezinha, tranquilos, aliviados de que agora sim nós vamos ter paz, agora sim Deus vai mudar a nossa história. Sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, uma cidade pacata, tranquila, em culto do Dia das Mães, eu já até contei esse testemunho aqui para vocês, alguns vão se lembrar, estava terminando o culto, muito tranquilo. Vocês lembram daquela época lá do PCC, que estava tendo aquela, né, eles estavam matando tudo quanto era policiais em São Paulo e tal, mas imagina que isso vai acontecer numa cidadezinha minúscula de Pirapora, né? E terminando o culto, a gente tinha um policial que era membro da nossa igreja, e ele estava fardado. Né? E ele estava atendendo uma ocorrência bem do lado da nossa igreja, e ele falou para o companheiro dele, falou, olha, vai lá atender essa ocorrência, e o culto na minha igreja está acabando, eu vou lá receber uma oração, é coisa rápida. E ele estava fardado, beleza. Na hora que ele entrou na igreja, um carro com 4 membros do PCC viu ele entrar na igreja. Não quiseram saber se era igreja, o que era, simplesmente metralharam a igreja. A igreja virou uma peneira. Uma peneira. Gente, vocês não têm noção. As crianças que estavam brincando na calçada da igreja entraram tudo correndo no meio dos tiros. Eu estava no altar,
terminando de pregar a palavra, e eu me lembro até hoje da palavra que eu estava falando, era uma palavra bem parecida com essa, de posicionamento, de se preparar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, e tem umas histórias, depois eu conto para vocês com calma, que a história é longa, mas tem um senhor que se converteu naquele dia. Ele era uma pessoa muito complicada, muito difícil, e a gente não sabia mais o que falar para ele, né? Então todo mundo tinha medo do irmão. Ele era, sabe aqueles irmãos sangue nos olhos? Era mais ou menos o irmão. Eu sei que naquele dia, quando ele viu o filho dele entrando no meio das balas, no meio dos tiros, ali ele se prostrou no meio da igreja, depois, né, que passou tudo, se prostrou, levantou as mãos para o céu. Foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi. Falou: Senhor, hoje eu decido te servir. Eu decido te servir, eu entrego a minha vida. Gente, aquele homem mudou radicalmente. Ele tinha o sangue o sangue no zóio, de repente ele passou a ter o sangue de Cristo do dia para a noite. Foi assim uma unção transformadora. Só que olha a situação. A gente acabou de sair de São Paulo, né, por causa de violência, e aqui estamos, numa cidade pequena, e olha o que acontece conosco. E aí eu comecei a entender, e hoje, né, eu tenho esse entendimento, que a questão não é o lugar que nós estamos. A questão é a unção de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão será aqueles que trabalham. A questão, o Edinho até falou que um dos medos que comete as pessoas é morar no Brasil. Elas querem, quantos amigos a gente conhece, quantas pessoas querem fugir e ir para outro país, porque lá vão ter mais paz, vai ter, enfim. Tudo isso é segurança, o ser humano quer segurança. Mas, há pouco tempo atrás, há um mês atrás, a gente foi para Miami. Vocês lembram o que aconteceu lá em Miami? Vamos lá para Miami, porque lá não vai acontecer nada. Não, o furacão alcançou a gente lá. A gente estava literalmente no meio do furacão. E aí eu comecei preparando a palavra, eu comecei a rir, que eu falei: Senhor, em todo lugar que eu vou, teus olhos me veem. Não importa se eu estou em Miami, se eu estou em Pirapora, não importa. O que importa é que o Senhor, a tua unção me guarda, a tua presença me guarda. É isso que faz diferença na vida do cristão. Eu até ia sugerir, olha, se alguns irmãos, se alguns de vocês estiverem orando e pedindo a Deus que querem ter uma experiência profunda agora em 2018, a gente topa, eu e o pastor, a gente fazer uma excursão, viajar com vocês, para onde vocês quiserem, vocês vão ter experiências incríveis, de sobrenatural, e vai ser chocante, tenho certeza. Por quê? Porque a gente percebe que é Deus que guarda a nossa vida. Se não é Deus, então a gente tem que ver qual é a causa do teu descontentamento. Será que não é Deus permitindo esse desconforto para te tirar justamente da zona de conforto? Então perceba, por que você está infeliz? Deus não está te levando além? Deus não está querendo uma nova etapa na tua vida, terminar um ciclo e começar outro? Por isso a causa do descontentamento. E às vezes a gente está orando, repreendendo o inimigo, e às vezes é Deus que está nos levando. Algumas vezes o descontentamento não é por isso. E aí eu quero falar de um outro tipo de descontentamento. O ministerial. Às vezes a gente está infeliz conosco, a nossa maneira de servir a Deus. Puxa, eu queria tanto falar de Deus, eu queria, poder levantar as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, porque o ministério não é só dentro da igreja, amém? Também é dentro da igreja, mas lá fora também é o reino de Deus, é o ministério, enfim, e muitas vezes a gente está infeliz e não sabemos identificar o porquê. E aí também é hora, queridos, de a gente olhar para dentro de nós, para a nossa vida, e ver se realmente nós estamos no centro da perfeita vontade de Deus. Jesus, em outra passagem, ele diz que uma árvore que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que ele dê mais frutos. Aquela árvore vai sempre dando frutos, e aquela árvore ela sempre vai estar bonita, vistosa, alegre, feliz, porque ela está dentro do propósito de Deus. Quando uma árvore não está dentro do propósito, ela passa a ficar infeliz, infrutífera, porque não foi o propósito pelo qual a Deus a criou. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e verificar se esse descontentamento, ele não é em decorrência, muitas vezes, de nós não estarmos exatamente no centro da vontade de Deus, da maneira que Deus gostaria. Então, isso é uma coisa para a gente refletir. Eu me lembro de muitos anos atrás, uma experiência que a gente teve em cima disso, e foi muito, muito interessante. Ainda bem que eu tive o feedback da pessoa, né, o retorno. Uma irmã, ela chegou para mim
e falou assim, pastor, eu estou muito infeliz com essa igreja. E era essa aqui mesmo. Aí eu falei, sério, irmã, por quê? E eu fiquei triste, né, por ver ela triste. Ela falou, olha, eu não sei, tem tanta coisa que precisa ser mudado na nossa igreja, tanta coisa faltando. Enfim, eu olho, às vezes vejo alguns irmãos desmotivados, e eu não vejo assim perspectiva dessa igreja crescer, enfim. Ela estava muito infeliz. E eu falei, olha, minha irmã, eu falei, olha, a gente está de braços abertos para receber voluntários, né? Se você quiser vir ajudar a gente, né? Então, né, quem sabe, né? Você vem, outro vem também, e juntos a gente, né, levanta um lindo ministério, uma igreja maravilhosa, enfim, perfeita ela nunca vai ser, mas uma igreja, né, que possa servir bem a comunidade, aos irmãos, enfim. E aí essa irmã não tocou mais no assunto. Só que ela estava passando por algumas dificuldades pessoais e ela acabou procurando um psicólogo cristão. E aí, diante da psicóloga, depois ela me contando essa história, porque até então eu não sabia, ela começou a falar. Ela falou para essa psicóloga, olha, eu estou insatisfeita, eu estou infeliz, estou triste na minha igreja por causa disso, disso, disso. Sabe o que a psicóloga falou para ela? Falou assim, escuta, o que você está fazendo lá na tua igreja? Como que você está servindo a Deus? Não só dentro da igreja, mas lá fora. Como que você está manifestando o reino de Deus? Aí ela levou aquele choque, né? Os pastores não me dão oportunidade, eu não faço muita coisa, né? Sempre a culpa é dos pastores, né? Os pastores não me dão oportunidade, eu não faço muita coisa. E aí a psicóloga falou para ela, pois está exatamente aí o motivo do teu descontentamento, porque você está fora da vontade do Senhor e não está dando frutos, porque se você está dando frutos no ministério, você não tem nem tempo para enxergar as falhas da tua igreja, não que elas não existam, elas existem. E são muitas. A questão é que quando a gente está envolvido na obra do Senhor, no reino de Deus, fora da igreja e dentro da igreja, queridos, a gente não tem tempo, porque a gente está buscando o Senhor, a gente está servindo as pessoas, falando do amor de Deus, e aí você fala, puxa vida, eu nem... Aí alguém vai falar para você viu que lá na nossa igreja tem uma falha no ministério e tal? Nossa, eu nem vi. Por quê? Porque eu não tenho tempo para prestar atenção, eu estou envolvido em tantos ministérios, a gente vê os irmãos, né, envolvidos, ministério infantil, discipulado, líder facilitador, então a pessoa está tão envolvida em servir, ela não tem tempo nem de olhar muitas vezes para o problema dela, porque ela deixa de lado o problema dela. E isso é a maior unção que tem, é o amor de servir uns aos outros. Então, quando ela veio me contar isso, eu falei, puxa, irmã, obrigada de você ter vindo falar isso, porque até para nós realmente é um exemplo, é um crescimento para nós, edifica a nossa fé. Então, a gente precisa perceber, irmãos, o que está acontecendo com o nosso descontentamento. E aí, a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo da mulher, e ela tem umas frasezinhas bem interessantes ao longo, né, dos textos, e eu resolvi selecionar essa frase, chama Agnes Bojachil. Ela diz o seguinte, que a alegria é uma rede de amor com a qual você apanha as almas. Nós não somos capazes de fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com imenso amor. Então ela diz que a alegria é uma rede de amor onde você apanha as almas. Então, aí eu quero fazer uma pergunta para todos nós, a começar por mim, essa reflexão é por mim, e para todo cristão, não importa se é novo de evangelho, chegou hoje, ou é velho de crente, enfim, para todos nós. Será que a causa do nosso descontentamento não é pelo fato da gente não ter mais esse mesmo brilho, esse mesmo fervor que a gente falava das coisas de Deus como a gente falava no passado? Dói, né? Mas será? Será que, de repente, a gente, há uns anos atrás, não falava com mais alegria, com mais convicção? Será que a gente não era aquelas pessoas que aproveitavam todas as oportunidades para falar do amor de Deus? E, de repente, a gente se perdeu nessas águas, as águas começaram a secar dentro de nós, e o descontentamento vem? Será? Eu falo por mim. Essa semana passada, e aqui eu já vou terminar, eu estava muito infeliz, muito descontente comigo. Por quê? Porque eu falei, Senhor, eu estou dentro da igreja, 24 horas à disposição dos irmãos, estou em discipulado. De uma certa maneira, é fácil você falar de Jesus num ambiente assim.
pessoas que estão ali com a mesma fé, que estão crescendo e tal, é muito fácil. Só que antigamente, quem me conheceu sabe que eu era uma pessoa que eu não perdia a oportunidade de falar de Jesus. Eu estava no ponto de ônibus, em 2 minutos, eu conversava com alguém, eu encaixava Jesus. Eu não era daquela crente chata. Tem aqueles crentes chatos que faz a pessoa engolir Jesus. Não. Mas o Senhor me dava uma graça de entrar no assunto, a pessoa se abria e eu começava a falar de Jesus no ônibus. Em todo lugar que eu ia, eu tinha muita facilidade, que muitas pessoas às vezes têm vergonha, né? Lógico, eu não era que nem a Marina. A Marina já tem o dom, né? Eu não era dom. Mas, de uma certa maneira, eu tinha uma certa... Assim, eu via que Deus me usava. E aquilo se apagou. Sabe assim? E essa semana que eu parei para pensar, falei, Deus, por que eu mudei? Hoje eu prefiro muito mais refletir Jesus através do meu comportamento, com os meus irmãos, demonstrar o amor, o cuidado, tudo isso também é bom. Mas o falar, eu falei, faz tempo que eu não faço isso, se perdeu na minha vida. Deus, eu quero essa unção de volta. Eu falei, Senhor, eu quero, eu preciso, porque o Senhor me chamou para anunciar a tua palavra também lá fora, não só aqui dentro. Gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque o Espírito Santo ouviu a minha voz, ele ouviu o meu clamor, e nessa semana eu tive 2 oportunidades, lá na natação, de falar do amor de Deus, sabe, de ver o Senhor reativando, avivando aquela unção que estava apagada dentro de mim e que estava gerando descontentamento. Mas eu fiquei tão feliz que agora eu falei, Jesus, manda mais, manda o mundo inteiro que eu quero falar, e não só demonstrar, mas eu quero falar e preparar as pessoas realmente para a salvação, para a vida eterna, porque Jesus está voltando. E o último versículo, para a gente encerrar, lá no livro de Hebreus, esse, sem dúvida, tem que ser o maior motivo do nosso contentamento. Assim também, Hebreus 9, 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? O noivo, ele pode até demorar. A gente pode achar que ele está demorando a vir, mas ele está vindo. Ele está vindo. E quando ele vier, ele vai trazer salvação àqueles que o aguardam. Aqueles que se prepararam, não só com a lâmpada, mas com o azeite, com a unção. Como você, e eu termino por aqui, prometo, com essa pergunta, como você quer andar nesse tempo de espera, até o noivo chegar, até Jesus voltar e resgatar a sua igreja, a sua noiva? Como que você quer viver? Com a lâmpada? Ou você quer andar com a lâmpada, mas com o azeite também preparado para quando ele vier? Eu quero o azeite, e a lâmpada também. Vocês também? Glória a Deus.